Olá pessoal, então boa tarde oficialmente. Nós vamos estar iniciando aqui a nossa web conference, mais uma vez, aqui pela Apex, diretamente de Foz do Iguaçu, mais especificamente no CAEC e na Cognópolis. O tema de hoje é princípio da restauração evolutiva. É um tópico que talvez a maioria aí não saiba bem do que se trata, mas vocês vão ver que está relacionado à questão dos determinantes do conteúdo da ProEx. Esse é um dos princípios que vão nortear a elaboração do conteúdo de uma ProEx, tá? Então, nesse início, eu gostaria de agradecer aí a participação de todos vocês. Nós temos pessoas aqui de vários estados do Brasil e também quero pedir para que vocês participem ativamente, com questionamentos, com depoimentos, que a gente faça dessa palestra aqui virtual, online, mais um bate-papo do que uma palestra propriamente dita. É claro que nós vamos estar aqui trazendo algumas informações, mas a participação de vocês é fundamental. Outro ponto também que eu gostaria de chamar a atenção é que vocês podem participar pelo chat, digitando as perguntas, como vocês já estão vendo aí do lado esquerdo de vocês, ou vocês também, quem tiver à disposição uma webcam, pode também fazer a pergunta aparecendo no vídeo, que a gente até prefere. Tá? O professor Rodolfo, que está aqui no suporte técnico, ele vai estar dando as orientações de como a pessoa pode fazer, tanto de uma forma quanto de outra. Mas lembrando então, quem tiver o webcam é interessante porque fica até mais interativo. Nós temos essa opção. Quem está aqui a primeira vez, essa forma de web conference, ela trabalha tanto com o slide, que vocês estão vendo na parte central do vídeo, e também a filmagem com o palestrante aparecendo, no caso aqui sou eu. Bom, o meu nome é Laíno Loche, sou psicólogo profissionalmente, já sou voluntário da Conscienciologia desde 1990, sou um dos fundadores da Apex, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, né? E sou pesquisador do tema ProExis desde 1993. Então, já estamos aí com 17 anos pesquisando essa temática. E, então, me tornando um especialista na proexologia. E, dentre os vários temas da proexologia, um deles é justamente o que determina o conteúdo de uma proex. Quais são os determinantes do conteúdo de uma ProEx? E a partir das pesquisas realizadas, nós fomos levantando uma série de informações e pudemos chegar numa hipótese que é um dos princípios norteadores desse conteúdo, que é justamente o princípio da restauração evolutiva. Quando nós falamos conteúdo de uma programação existencial, tem relação em a pessoa saber o que foi que desencadeou aquele conteúdo específico dela. Porque a questão que normalmente aparece para as pessoas é: qual é a minha ProEx? Qual é a minha programação existencial? Né? Essa é uma questão muito comum, principalmente quando a pessoa começa a se deparar com essa realidade da Conscienciologia, o tema programação existencial, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente ela vai ter que se deparar. E a pergunta que nós todos queremos saber é justamente qual é a nossa ProEx. Nós chamamos isso de identificação da programação existencial. E foi dentro então desse contexto, dentro dessa questão maior, que surge a hipótese do princípio da restauração evolutiva como uma das possíveis respostas para a determinação do conteúdo da ProEx. Por que é importante a gente entender isso, compreender isso? Porque uma vez que a pessoa compreenda mais qual é a lógica evolutiva na constituição de uma programação existencial, mais ela vai estar apta a compreender qual é a sua própria proexis. Se ela então entende todo esse mecanismo, como funciona isso, de uma maneira que sirva para qualquer conteúdo de proex, ela vai poder aplicar ou adequar
à sua realidade pessoal. É nesse sentido, então, que a gente vai trabalhar um pouco aqui. Tá? Bom, o princípio da restauração evolutiva, ele passa, em primeiro lugar, com a seguinte situação. Eu vou passar aqui para vocês o slide. A gente pode colocar assim, fazendo uma síntese. Espera aí que eu acho que... Só um minutinho. Aqui, Rodolfo, acho que deu um pause. Vamos ver se agora vai. Eu apertei o play lá. Vamos ver agora. Acho que passou. Então tá certo. Agora tá certo. Tá certo. Então, ó, em síntese, a determinação do conteúdo da ProEx passa pela seguinte sequência retroativa simplificada. Isso para a gente entender um pouco dessa lógica, né? Primeiro são as ações. Estabelecimento das ações, tarefas para as metas a serem alcançadas. Lembrando que a gente está fazendo um processo retroativo, tá? A partir, então, o que vem antes dessas ações? As ações elas só podem ser determinadas a partir das metas. Então, elaboração das metas, soluções para as necessidades serem atendidas. E aí nós temos o terceiro ponto, que são as necessidades. Identificação das necessidades evolutivas. No nível ego, grupo e policármico. Então, a sequência real, cronológica, parte-se das necessidades. Rodolfo, você só pode diminuir esse barulho aí, por favor? Das necessidades, tá? Então, existem determinadas necessidades evolutivas que a consciência passa, ou que o grupo no qual ela está inserido passa. Para que essas necessidades possam ser atendidas, surgem as metas, que vão ser as possíveis soluções. Só que essas soluções, elas não são alcançadas espontaneamente. Então, é necessário implantar uma série de ações para que se alcance essas soluções e, consequentemente, se atenda a essas necessidades. Então, a sequência, cronologicamente falando, né, a sequência prática, ela funciona a partir de determinadas necessidades, surgem determinadas metas, que então, por sua vez, vão ter determinadas tarefas. Essa é a lógica para que nós possamos compreender o processo da ProEx. É justamente aí. Tá claro até aqui, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tá? Então é isso que vai compor o conteúdo de uma programação existencial. Reparem que toda ProEx ela tem dois elementos básicos. Uma parte dela é composta por metas e outra parte é composta por estratégias ou ações que vão justamente atender essas metas. Então, esses seriam os dois componentes básicos de qualquer ProEx. Agora, veja, essas ações, elas são estabelecidas de que forma? Pela outra parte, que são as metas evolutivas daquela consciência dentro daquela vida. E também dos recursos que estão disponíveis, a conjunção desses dois fatores. Mas a outra parte do conteúdo da ProEx, que são as metas, são definidos então pelo quê? Justamente pelas necessidades, como nós estamos vendo aí. Então, a pessoa tem uma meta na vida, tem um conjunto de metas a serem realizadas, isso não é à toa, isso não é de maneira aleatória, tá? Então, isso surge da onde? Justamente das necessidades evolutivas, tá? Tem uma pergunta aqui da Márcia, Campinas, São Paulo. Se devo sempre começar pelas necessidades do ego ou do grupo, pois nascemos inseridos em uma família, e aí? Veja só, Márcia, nós colocamos que existem 3 instâncias. Você até pode observar aí no item das necessidades, que são no nível ego, grupo e policármicas. Então, essas 3 instâncias estão presentes. Eu poderia perguntar para vocês, vamos analisar cada uma dessas 3, tá? No nível ego-kármico, alguém teria ideia do que seriam necessidades evolutivas ego-kármicas? Exemplos de necessidades? Alguém teria ideia? E vocês aí que estão participando. Alguém arriscaria?
Estamos aqui esperando. Podem colocar aí a resposta de vocês. O que seria exemplo de necessidades egokármicas que uma pessoa, dentro da ProEx dela, viria trabalhar nessa vida? Olha, a Adriana Oliveira está colocando a eliminação de algum trafar. Perfeito. Esse seria um exemplo no nível egokármico. Quer dizer, a pessoa, ela nessa vida, ela tem um conjunto de trafares. Claro que ela não vai eliminar todos os trafares, mas vão ter alguns que ela viu que são prioritários de serem trabalhados, que nessa vida ela quer superar ou pelo menos minimizar. Então, no nível egokármico, um exemplo de necessidade evolutiva seria justamente a superação de determinados trafares. Tá? Por exemplo, o Mauro Francisco trabalhar a não irritabilidade e tal. Quer dizer, aí já são exemplos específicos de trafares. Agora, existiriam outros dois tipos no nível egokármico ainda. Um é superação de trafar. Mas outros dois, só para vocês terem uma ideia, seria a ampliação de determinados trafores. Esse seria mais um. Ampliação de determinados trafores. Ora, vejam, nós não vemos numa vida só, nós não vamos vir nessa vida só para superar determinados trafores. A pessoa já traz também trafores que devem ser ampliados. Vamos dizer que a pessoa já tem uma certa facilidade com o parapsiquismo. Ela vai ampliar isso. Vamos dizer que a pessoa já tem uma tendência para assistencialidade. Mas até então ela não trabalhou com TENEPS, ela não trabalhou com OFIEX. Ela vai agora qualificar essa tendência assistencial ainda mais. Então, no nível egokármico, nós temos superação de trafar, nós temos ampliação de trafor e nós teríamos um terceiro tipo também. Um terceiro tipo seria justamente aquisição de trafais ou traços faltantes. Então, aqueles traços que a pessoa ainda não possui, mas ela vai buscar, ela vai se esforçar para adquirir determinados traços. Tá? Vamos dizer que a pessoa não tem parapsiquismo, ela não percebe as coisas, porque todo mundo, em tese, algum nível de parapsiquismo tem. Mas a pessoa tem um nível de percepção muito baixo. E ela então considera aquilo como um trafal, um traço faltante. E ela então vai fazer toda uma série de esforços, ações, estratégias para poder desenvolver a condição do parapsiquismo, do autoparapsiquismo. Então reparem, na nossa vida, no nível egokármico, nós vamos trabalhar esses três tipos de necessidades. Superação de determinados trafares, a ampliação de determinados trafores e aquisição de certos trafais ou traços faltantes. Tá claro até aqui, pessoal? Ok? Então, vamos ver se tem alguma pergunta a mais. Tá. Então, isso no nível egokármico. Agora vamos pensar no nível grupokármico. Quais seriam as necessidades? A gente está aprofundando um pouco nesses tópicos porque eles são muito importantes para que a gente entenda depois, mais à frente, a questão do princípio da restauração evolutiva. Tá? E, consequentemente, entender a lógica que constitui um conteúdo de qualquer proexis. Bom, no nível grupokármico, o que nós poderíamos pensar de necessidades evolutivas? Alguém tem ideia? O que seria necessidades evolutivas no nível grupokármico? Olha, o Matsu está colocando a resolução de interprisões grupokármicas. Quase isso, Matsu. Você deu a solução, tá? A resolução. No caso, a gente tirar a resolução, aí sim a gente pode considerar a sua resposta. Exemplo de necessidades mesmo grupokármicas seria o problema da interprisão grupokármica. Seria um exemplo perfeito. Então a gente pode considerar aí a sua resposta. Tá? Adriana, você está colocando grupo profissional, mas só isso não está falando muita coisa. O que seria exatamente? É mais nessa linha do que o Matsu colocou, quer dizer, interprisões. Outro exemplo, conflitos. Isso está dentro do nível grupokármico. Às vezes,
determinados padrões de problemas que você observa nos diferentes grupos que você participa. Certas carências, por exemplo, que a pessoa vai ter que ajudar, que a pessoa vai ter que fazer assistência, tá? Então, isso seriam exemplos de necessidades evolutivas no nível grupo kármico. Agora, nós vamos trabalhar como solução, aí são as metas, por exemplo, a questão de reconciliações, pacificação, cooperação. Aí já são as soluções, mas as necessidades são essas: interprisões, determinadas carências, identificar os problemas que são padrões dentro do determinado grupo. Tá? Isso tudo, então, a pessoa tem que olhar. E nós chegamos no nível polikármico. No nível polikármico, nós podemos então colocar que são aquelas necessidades mais amplas que transcendem a um determinado grupo. Elas não ficam restritas a um determinado grupo ou grupelho. Elas são mais amplas, elas envolvem muito mais gente. A gente poderia colocar de uma forma assim mais geral, são os grandes problemas da humanidade. Quando a pessoa chega no nível do polikarma, ela transcendeu o ego, transcendeu o grupo e ela chega no conjunto maior. Então, quais são os grandes problemas da humanidade? A gente pode ver a questão da degradação holopensênica dos ambientes extrafísicos. Esse é um grande problema. Daí surge como solução a reurbanização extrafísica. Mas qual era o problema? Era justamente a degradação dos ambientes extrafísicos, a fossilização de determinadas consciências, que hoje são as consréus, que passaram pela solução, mas o problema era isso, era que elas estavam fossilizadas e o ambiente todo estava degradado extrafisicamente falando. Assédio é um problema geral, é um problema que vai envolver toda a humanidade para a humanidade. Então, vocês têm que pensar no nível polikármico quais são os problemas evolutivos que abrangem ou que afetam a maior parte das pessoas. Tá? Isso tudo é importante. A Lelis está fazendo a seguinte pergunta: é possível no grupo karma vir para melhorar o nível do grupo? Com certeza. Ainda mais quando a pessoa está mais lúcida, isso é o que acontece. Tá? É o que normalmente acontece. Se a gente partir, se você admitir que você é intermissivista, você vem para melhorar o grupo. Às vezes existem casos, vocês podem procurar esse tema da mini proexis. A mini proexis ela tem duas conceituações, né, ou duas acepções. Uma, a mini proexis enquanto período curto de tempo, tá? Então a pessoa vem, às vezes fica apenas até a infância ou até a pré-adolescência, por exemplo, é uma vida curta. E existe uma outra acepção, que o conteúdo da proexis está mais relacionado a itens ego e grupo kármicos somente. Tá? Então seria uma proexis ainda menor. Essas duas acepções, em alguns casos, podem estar presentes. Quer dizer, uma proexis que só atenderia o grupo, mais ego e grupo, e ser de um período curto também de duração. Mas por que eu estou falando isso? Que normalmente a mini proexis está associada a um acerto grupocármico, a um ajuste que deve ser feito dentro daquele grupo para que se possa desenvolver um trabalho maior, às vezes até numa próxima vida. Tá? Então isso pode acontecer. Quem tiver interesse, existe o verbete mini proexis dentro da Enciclopédia da Conscienciologia, vale a pena dar uma consultada. Tá? No polikarma ainda para a gente fechar esse tópico, a gente pode entender como os grandes problemas da humanidade. Hoje a gente tem aí pobreza, miséria, nós temos fome, nós temos os grandes problemas ecológicos, tipo efeito estufa, a condição do aquecimento global, e olhar isso, obviamente, com uma visão multidimensional, com uma visão do paradigma consciencial. Então essa é uma forma da gente entender de maneira mais ampla a questão do polikarma. Tá ok até aqui? Tá?
A Franciele pergunta se pode repetir as necessidades do grupo Karma. Foram essas que nós colocamos, por exemplo, conflitos que a pessoa tenha dentro do grupo, conflitos com outras pessoas, as interprisões grupocármicas, determinadas carências. Vamos dizer que a pessoa está numa família que a maior parte da família tem ignorância, não pôde estudar, tem dificuldade de estudos. Aquilo é uma carência daquela família. Às vezes, um estigma grupocármico, que é um tema estudado pela Conscienciologia também, aquela família vem com determinadas doenças, sempre aparece alguém na família com uma doença específica. Às vezes não é só doença, pode ser acidentes, por exemplo. Então, isso são problemas dentro do grupo Karma. E a pessoa vem para melhorar aquilo. Tá? Imagine uma condição mais extrema, uma família de criminosos, como a gente tem os exemplos da máfia, por exemplo. Né? Então, às vezes a pessoa vem para começar a consertar aquilo, para começar a limpar aquela condição daquela família. Então, tudo isso são temas que a gente deve levar em consideração para poder estudar. Tá? Bom, então, gente, diante dessas necessidades aqui que a gente aprofundou, na hora que a pessoa... Vamos fazer o seguinte exercício. A pessoa está como consciex, tá? Nós todos aqui. Imagine que todos vocês aí, vocês estão assistindo a maior parte, penso eu, de casa. Vocês agora são consciex, estão planejando a sua próxima vida. Bom, primeira coisa que vocês vão olhar, justamente quais são as necessidades. Tanto no nível egocármico, no nível grupocármico, quanto no nível policármico. A partir dessas necessidades, aí a gente vai pensar quais são as soluções para essas necessidades, não é? O que eu posso fazer para poder solucionar, atender, melhorar essas condições nessas três instâncias. Daí surgem as metas da Proexis. E uma vez então que eu tenho essas metas, eu vou pensar, mas como é que eu vou alcançar essas metas? Daí surgem as ações ou as estratégias. Então, vocês estão vendo dentro aí do slide? A gente fez de trás para frente, porque hoje, quando a gente está agora nessa vida, a gente está pensando nas ações, o que a gente está executando. Mas essas ações, elas visam determinadas metas. Mas por que são aquelas metas? Por que o Matsu, que está aí participando, tem uma determinada meta que é diferente, por exemplo, da Adriana? E a Lelis tem outro conjunto de metas? Isso é aleatório? É sorteio? Obviamente que não. Então, isso se dá justamente por um conjunto de necessidades. Esse é o ponto, tá? Agora eu pergunto para vocês, as necessidades elas são inúmeras nessas três instâncias. A pessoa tem uma série de trafares, por exemplo, falando do ponto de vista egocármico, que uma vida só não vai ser suficiente. Existe uma série de problemas dentro do grupo evolutivo dela, dentro do grupo Karma, tá? Que uma vida só não é suficiente, tá? Para atender. E também no polikarma não vai, é a mesma coisa, uma vida só não é suficiente. Então eu pergunto para vocês, dentre as necessidades evolutivas, como que a consciência, uma vez que a vida humana ela tem um período, né, ela não é infinita, então existe um período, vamos botar aí uma média de 70 anos, como que nós podemos, ou a consciência, falando de uma forma geral, vai estabelecer quais são as necessidades que devem ser atendidas naquela vida próxima? Alguém tem alguma ideia sobre isso? Ou seja, como é que, diante de feito um levantamento, um inventário das necessidades, diante dessas necessidades, como que eu escolho as que eu vou trabalhar na minha próxima vida? Alguém tem alguma sugestão? A Márcia está falando investir na fraternidade quanto ao polikarma. Ok, mas eu estou querendo ser mais preciso. Eu tenho lá 3 conjuntos
de necessidades, no nível ego, no nível grupo, e eu vou trabalhar nas 3 instâncias, tá, gente? A gente parte do princípio que a programação existencial tem essas 3 instâncias, elas estão sempre presentes. O que varia de uma consciência para outra e o nível evolutivo é o que predomina. Mas dentro de cada uma delas, o que determinou que você, vamos dizer lá, o Leslie, o que determinou o Leslie para ele assumir determinada necessidade para ser atendido e não outra? Ou o Antônio, ou a Adriana, tá? Olha, a Adriana está falando o grau de importância conjuntural. Opa, vamos considerar isso. O Leslie está colocando seja passível de execução, tem que ser execuível. Beleza, tem um critério também que vamos considerar. Acho que é Antônio está considerando escolhas voltadas para a resolução dos trafares. Não. Mas você tem uma série de trafares. A gente quer saber, dentre os trafares que você tem, qual que é o que você vai escolher. Certo? Porque você não vai atender tudo numa vida só. Então, de qualquer forma, o Matsu está colocando priorizar as necessidades. Sim, Matsu, mas como eu priorizo quais necessidades? Porque eu não vou dar conta de todas. Aí, é isso que eu estou perguntando. Quer dizer, eu tenho aqui, vamos dizer, um número hipotético, eu tenho 10 necessidades para atender, mas eu só vou conseguir numa vida atender 3. Como é que eu deixo 7 de fora e incluo 3 para poder atender nessa próxima vida? Tá? A Francinete está colocando que as deficiências mais antigas, mais arraigadas, pode ser, é um outro critério. Mas muito bom, estou gostando de ver aí que vocês estão pensando, estão sugerindo ideias. Vamos então aqui colocar algumas, vocês estão colocando algumas ideias que são bem convergentes, sim, tá? Bom, o que a gente vai ver que começa a responder essas perguntas, tá? Primeira questão, só para a gente equalizar aqui, a pergunta é: quais os determinantes das necessidades a serem atendidas pela proexis da futura consim? Então é isso que eu estava colocando para vocês. Quer dizer, dentre 10 necessidades eu só posso atender 3, o que eu vou considerar, tá, para poder atender, para escolher, para optar por essas 3 que eu vou atender, se eu tenho 10 a serem atendidas, tá? Então, aproveitando tudo isso que vocês falaram, né? A Francineide está colocando também que talvez as que forem atingir um número maior de pessoas. Olha, vocês estou gostando de ver, o pessoal está bem na linha aqui, é por aí. A Márcia de Campinas está colocando investir na otimização da interassistencialidade. Então vamos ver aí, ó. Primeira coisa que a gente coloca é a hipótese da responsabilidade. Segundo a hipótese da responsabilidade, as necessidades grupocármicas a serem resolvidas pela proex são aquelas cujo proexista foi o responsável, isto é, o causador, a partir de condutas anticosmoéticas pretéritas. Vou repetir, pessoal. Segundo a hipótese da responsabilidade, as necessidades grupocármicas a serem resolvidas pela proexis são aquelas cujo proexista foi o responsável, isto é, o causador, a partir de condutas anticosmoéticas pretéritas. Então, veja, nós falamos, vamos pegar isso, fica mais claro no nível policármico. Nós falamos, a humanidade ela tem uma série de problemas e necessidades. O que vai determinar que você vai assumir determinado, vai trabalhar, se esforçar para atender uma determinada necessidade da humanidade? Aquelas que você tem responsabilidade, que você ajudou a causar no passado. Os problemas que você ajudou a criar, você então tem uma responsabilidade. Você foi um causador daquilo. Então, esse é o primeiro ponto. A mesma coisa, por exemplo, no grupo Karma. Quais são as necessidades, os problemas que o seu grupo Karma hoje tem e que às vezes você reclama, mas que no passado foi você mesmo que ajudou a criar essa condição mais doentia, mais patológica. Então, tá claro isso para vocês? A Francinete está falando que faz todo sentido, não é? Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar,
O conjunto de necessidades que vocês estão atuando, que a sua ProEx tem relação, são aquelas que você tem responsabilidade. Tá? São aquelas que você tem responsabilidade. E essa responsabilidade muitas vezes se dá, pois justamente você fez isso, ajudou a criar esses problemas no passado. Ok até aqui, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tudo claro? Como é que estamos? Só para a gente ter uma noção, ok? Tá? Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta, dando continuidade. Uma nova pergunta. Como é estabelecida a prioridade no suprimento das necessidades grupocármicas? Então, nós vamos considerar aí o processo da responsabilidade. Eu vou tentar atender todas as que eu tenho responsabilidade. Mas mesmo entre as que eu tenho responsabilidade, eu não consigo atender todas numa única vida, não é? Seria ótimo, né? Se a gente conseguisse atender tudo numa única vida, pronto, a gente já nem precisaria mais renascer. Já poderia partir para um novo ciclo dentro da escala evolutiva, que é da consciência livre. Mas não é o caso. Então, nós temos que continuar aqui até atender tudo, até quitar as nossas pendências. Então, repetindo a pergunta, como é estabelecida a prioridade no suprimento das necessidades grupocármicas? A gente coloca uma outra hipótese, que é a hipótese das necessidades grupocármicas prioritárias. Tá? Vamos ver isso. A hipótese das necessidades grupocármicas prioritárias é a sequência ou ordem de atendimento das necessidades evolutivas em determinado momento da evolução, definida pelos critérios do grau de responsabilidade, da gravidade e da condição evolutiva. Aí tem um S a mais. Condição evolutiva. Então, reparem só que isso aqui é importantíssimo para a gente compreender tudo isso que a gente está discutindo. A hipótese das necessidades grupocármicas prioritárias é a sequência ou ordem de atendimento das necessidades evolutivas em determinado momento da evolução, definida pelos critérios do grau de responsabilidade, da gravidade e da condição evolutiva. Então vejam, são esses três critérios que começam a esclarecer quais são as necessidades evolutivas que a gente deve priorizar. Tá? Um pouco nas respostas de vocês já colocaram, já começaram a identificar isso. Tá? O Matsu, por exemplo, está colocando a preferência das mais abrangentes primeiro. Então, vamos ver como é que isso se aplica dentro desses três critérios. O critério da responsabilidade, o critério da gravidade e o critério da condição evolutiva. Tá? E aí a gente pode dar continuidade. Primeiro, da responsabilidade. O nível de responsabilidade varia conforme a natureza do envolvimento ou participação na geração dos problemas. Como, por exemplo, os papéis em condutas anticosmoéticas, sobrepostos ou não, de idealizador, executor e cúmplice. Vamos entender isso então, pessoal. Vamos pegar aí, fazendo uma analogia com o direito convencional. Tá? Quem já estudou aí a criminologia sabe que às vezes tem o mandante do crime, o mastermind, que foi o mentor intelectual do crime. Tem aquele outro que foi o executor, por exemplo, uma situação de assassinato. Um foi o que idealizou, que mandou, o outro foi o que executou. Já são papéis diferentes. Tem o outro que ficou ajudando, ficou como cúmplice, já é um outro papel. Então veja, conforme o papel da pessoa, o papel que ela exerceu naquela conduta anticosmoética, naquela ação anticosmoética, ela vai ter mais ou menos responsabilidade. Tá? Só que, vendo a pergunta, foi feita uma pergunta aqui antes. O Rodolfo está perguntando, como identificar essas hipóteses sem precisar do parapsiquismo?
Veja só, o parapsiquismo... Oi? O parapsiquismo ele é fundamental para que a pessoa desenvolva e possa alcançar essas respostas. A gente não poderia aí tirar essa questão do parapsiquismo, não. Claro que a pessoa vai desenvolvendo isso e ela vai tendo alguns insights, vai confirmando isso, e quanto mais ela for desenvolvendo o parapsiquismo, maior número de informações ela vai tendo. Mas só dela já raciocinar sobre essas ideias, isso já abre, já expande a cabeça e o mental soma para que ela possa ter o auxílio do amparador e ter algumas informações, que ela deve ter um senso crítico apurado. E ela vai, então, trabalhando com hipóteses, para não ficar só simplesmente pegando uma ideia e não testar aquela ideia. Isso é importante a gente deixar claro. Mas veja, por essa questão da responsabilidade, como é que isso então é traduzido no critério? Tá? Pelo princípio da responsabilidade, as necessidades evolutivas devem ser priorizadas na elaboração da PROEX quanto maior for a responsabilidade do proexista. Tá claro isso para vocês? Ou seja, aquelas que você tem mais responsabilidade, por esse critério, nós estamos vendo aqui o critério de maneira isolada, tá? Nesse momento. Se você tem aqui 10 problemas que um determinado grupo tem. Dentre esses 10 problemas, 3 você foi muito responsável. Por essa lógica, por esse critério, você vai se dedicar, dentre esses 10 problemas que o grupo tem, você vai se dedicar àqueles 3, porque você foi responsável por aqueles 3. Os outros 7 foram outras pessoas que foram mais responsáveis. Então, por esse critério, quanto mais responsável você foi, maior então é a prioridade para poder dedicar na resolução daquele problema. Tá? Tem alguma dúvida? Até aqui ficou claro? A Rogiana, tá, mas não deixam de ser coautores. Sim, mas mesmo coautores podem ter níveis diferentes de responsabilidade. Tanto é que se trabalha dentro da cosmoética e também no paradireito e no direito convencional e na ética convencional a noção de atenuantes e agravantes. Isso tudo a gente tem que levar em consideração, tá, gente? Atenuantes e agravantes. Senão a gente fica tudo num raciocínio. Ou é tudo ou é nada. Existe um degradê entre um extremo e o outro. E daí que é a dificuldade também numa avaliação com mais discernimento. Tá? O César Simões, do Rio Grande do Sul, coloca quem avalia ou chancela os cortadores de cabeça, muito presentes ainda na CCCI, ante o prejuízo que causa a PROEX de terceiros, quando esses estão justamente qualificando suas assistências. Bom, você está colocando aí, César, aí vai muito dos problemas de relacionamento, né? Essa questão de cortar a cabeça, pelo menos eu estou sentindo que você está falando, estou entendendo que você está falando no sentido mais figurado, mas isso aí tem que ver o caso especificamente, que aí aqui acho que não é o caso da gente entrar muito, mas tem que olhar o caso especificamente e nessa relação com as outras pessoas, tá? O César também está perguntando a questão da meritocracia. Aqui a gente não está entrando bem ainda. Isso vai ser levado em consideração no processo da PROEX, mas dentro desse princípio agora que a gente hoje está discutindo aqui, não é ele que vai ser levado muito em consideração nesse momento, tá? Bom, então, só repetindo, pelo critério da responsabilidade, as necessidades evolutivas devem ser priorizadas na elaboração da PROEX, quanto maior for a responsabilidade do proexista, tá? O Leslie está perguntando qual a relação entre grupo karma e grupo evolutivo. O grupo evolutivo é o seu grupo karma de ponta. A gente pode falar assim. É aquele que você está mais afinizado, mais pró-evolutivo. Só que o grupo karma não deixa de ser evolutivo também não. Ele também é. Tá? Até certo ponto, numa determinada acepção, são sinônimos. Mas são aquelas pessoas com quem você evolui conjuntamente. Tá? A Rogiane está falando que sim, mas o que importa é o dolo, é o grau de culpabilidade. Perfeito, Rogiane. Isso, em outras palavras, é o grau da responsabilidade. Tá? Esse é o ponto. Okay?
A Rosana, no caso do intermissivista, mesmo tendo mais discernimento, ele ainda tem muitos problemas graves do passado para serem trabalhados? Com certeza. Nós temos. Não tem muito como sair. Por isso, agora, a diferença é que a gente está mais lúcido e nós estamos agora começando a procurar resolver esses problemas. Essa é a diferença. Tá? Mas ainda temos muita coisa. Bom, gente, esse foi o primeiro critério. O critério da responsabilidade. Mas nós colocamos mais 2 critérios. Tá? Então, vamos dar sequência aqui. O segundo critério, e depois eu vou mostrar para vocês um caso, um estudo de caso, de aplicação disso tudo. Em princípio parece um pouco mais teórico, mas a gente vai ver isso, a aplicação disso aqui. Tá? O segundo critério é o da gravidade evolutiva. Gravidade evolutiva. Então, o que significa isso? A gravidade evolutiva das necessidades grupocármicas é a possibilidade maior ou menor de consequências nefastas ou fatais de efeito penoso perante a evolução dos necessitados enquanto aquelas necessidades existirem. Então eu vou repetir. A gravidade evolutiva das necessidades grupocármicas é a possibilidade maior ou menor de consequências nefastas ou fatais de efeito penoso perante a evolução dos necessitados enquanto aquelas necessidades existirem. Olha só, uma coisa é você ter feito uma conduta anticosmoética que você foi um grande responsável. Vamos dizer, você empurrou uma pessoa, ela acabou caindo e tal, machucou o joelho. Isso tem uma certa gravidade. Mas vamos dizer que para uma outra pessoa, o fulano foi e matou aquela pessoa. Veja, são 2 condutas anticosmoéticas, mas obviamente que a segunda, ela tem um grau de gravidade muito maior, nem se compara. Repara então o que a gente quer dizer com isso? Ora, as condutas anticosmoéticas, elas não estão no mesmo patamar, elas não estão no mesmo nível. Então, por esse critério, quanto maior for a gravidade daquilo que você ajudou a criar, mais rápido você deve se dedicar para resolvê-lo. É o mais lógico, não é? Uma coisa é uma pessoa, de repente, roubar um troco. Ela viu no caixa, no supermercado, que ela estava recebendo um troco a mais. E ela ficou calada e guardou aquele dinheiro, ficou com dinheiro para ela. Ela se omitiu, viu que estava recebendo a mais e ficou com aqueles R$2 de troco. Outra coisa é a pessoa fazer um desfalque, por exemplo, num órgão público, um funcionário público que entrou num esquema e roubou milhões de reais do governo. Nós estamos falando de 2 condutas anticosmoéticas, mas a segunda, obviamente, nem se compara à primeira. Então, qual é a gravidade dos problemas? O que foi gerado? Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então, como é que fica isso na prática? Perdão. Pelo critério da gravidade evolutiva, as necessidades ou problemas evolutivos devem ser priorizados na elaboração da PROEX quanto maior for a gravidade perante a evolução. Repare então que nós temos aí já 2 critérios. O critério da responsabilidade, tá? E o critério da gravidade, tá? O critério da gravidade. Quer dizer, quanto mais grave for aquele problema, ele deve ser priorizado nisso daí. Ok? Bom, tá claro até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Esse segundo critério ficou mais claro para vocês? Ok? Podemos ir adiante. Muito importante aí ter o feedback de vocês, porque é fundamental a gente ir caminhando passo a passo e compreendendo bem essas ideias para poder depois fazer a junção delas e ter uma compreensão maior, tá ok? Bom, então nós chegamos ao terceiro critério. Nós falamos o critério da responsabilidade, o critério da gravidade e agora então nós chegamos ao critério da condição evolutiva, tá? O critério da condição evolutiva. O que significa essa condição evolutiva?
é o antecedente necessário ou parte dele, em momento evolutivo específico, sem o qual certa necessidade evolutiva não pode ser atendida. Tá? Então, vou repetir. A condição evolutiva é o processo antecedente necessário, quer dizer, tem que haver uma outra situação antes, ela é necessária, ou parte dele, em momento evolutivo específico, sem o qual, se não houver essa necessidade, essa situação antecedente, certa necessidade evolutiva ela não poderá ser atendida. Então, é aquela condição, é uma condição. Então, veja, o que nós poderíamos entender como uma condição? Primeiro, aquela consciência envolvida, que de alguma forma foi prejudicada pela gente no passado, ela está disponível nesse momento? Às vezes aquela consciência não está disponível, a gente não tem acesso àquela consciência. Veja, se a gente não tem acesso àquela consciência nesse momento, como é que a gente vai poder atuar? Não existe a condição necessária, não existe a condição mínima. Outra coisa, às vezes, por isso que eu falei que nós temos que fazer uma conjunção desses 3 critérios, a pessoa tem uma necessidade, um problema que ela foi a maior responsável. Aquilo teve uma gravidade enorme. Contudo, ela ainda não tem maturidade para poder enfrentar aquele problema. Reparem só, não bastou só o grau de responsabilidade e o grau de gravidade. Ela pode não ter maturidade para enfrentar aquele problema. Ela não se sente preparada, ela não tem condições ainda. Então ela ainda vai ter que se fortalecer mais. Então veja, não há a condição necessária. É isso que a gente quer dizer com a condição evolutiva. Tá? Nós temos aqui a pergunta, Leslie. Em relação à gravidade, problemas com pessoas seria mais grave do que outros? Depende. Sempre vai ver como consciências. É isso que a gente tem que ver. Até problema com sub-humano, com animais, por exemplo, às vezes podem ser os mais graves que a pessoa cometeu. A gente vai ver até exemplo disso. Tá? Okay? Outra pergunta, Rosana, de São Paulo. Se o intermissivista está em um grupo kármico devido a um problema muito grave e não sabe lidar com os assediadores deste grupo, como lidar com essa proex? A gente parte do princípio, Rosana, que o intermissivista, de uma forma ou de outra, ele foi preparado para lidar com assédio. Ele tem um conhecimento para isso, ele tem condições para isso. Se ele vai ser exitoso, aí depende de uma série de fatores, mas principalmente da vontade dele. Tá? Mas ele não está num grupo só devido a um problema que ele não saiba lidar. Ele normalmente está num grupo do problema que ele ajudou a criar, e a gente vai ver na frente que muitos dos nossos parceiros, a gente não está falando em todos os casos, mas em muitas vezes, muitos dos nossos parceiros de proex, os coproexistas, né, eles são, na verdade, antigos cúmplices do passado. E também dentro dessa relação nós temos muita relação de vítima e algoz, que isso se alterna. Isso vai ficar mais claro depois. Tá? Então, gente, pelo critério da condição evolutiva, as necessidades ou problemas evolutivos a serem contemplados na elaboração da proexis são somente aqueles em cujo momento evolutivo há condições ou viabilidade resolutiva. Olhem só como isso é importante. Vou repetir. Pelo critério da condição evolutiva, as necessidades ou problemas evolutivos a serem contemplados na elaboração da proexis são somente aqueles em cujo momento evolutivo há condições ou viabilidade de resolução, de resolver. Então, juntando agora os 3 critérios, eu vou ver quais são os problemas ou necessidades que eu tive mais responsabilidade, que eu ajudei a criar no passado. Mas eu não posso ver isso só de maneira isolada. Porque eu tenho que ver também aqueles problemas que eu tive, que variam conforme a gravidade deles. Eu posso ter sido o principal responsável num determinado problema. No outro, eu só fui um auxiliar. Mas esse segundo, ele é muito mais grave do que aquele que eu fui o principal responsável. Então, esse segundo passa a ter prioridade.
Repare então que eu vou fazendo um somatório desses critérios. E o terceiro, que eu também tenho que levar em consideração, é se é viável. Porque eu posso ter um problema que eu fui o maior responsável, esse problema é de maior gravidade, do ponto de vista da evolução, só que neste momento eu não tenho as condições mínimas para poder atuar na resolução dele. Então vejam, essas três variáveis, esses três critérios eu vou levar em consideração. Tá? Então aqui vamos aqui uma outra pergunta. Nós temos aqui a Márcia. Não, Francineide antes. Existe a possibilidade de reparar o dano ainda nessa existência intrafísica, quando já se tem a consciência da responsabilidade e gravidade? Olha, Francineide, para uma boa parte sim. Tá? Agora, se você criou esse dano nessa vida, às vezes, dependendo do dano, numa vida só não vai ser suficiente, não. Mas o que pode ser feito é já começar a trabalhar nesse sentido. Você então já vai começando a retificar o erro. Isso sim. Muitas vezes a técnica da reciclagem existencial, ela se dá justamente por isso. A pessoa vai retificar os erros que ela cometeu na própria vida, nessa própria vida intrafísica. Tá? A Márcia de São Campinas, pergunta o seguinte: em participar de batalhas no passado devido ao contexto histórico, isso demanda uma necessidade grupocármica pessoal ou grupal? Isso é avaliado pelo orientador evolutivo? Em relação à primeira pergunta, tem os dois. Tanto é pessoal, que envolve você diretamente, e você não participou numa batalha sozinha. Então, isso tem um grupo envolvido. Inevitavelmente, uma condição de batalha, ela compõe uma interprisão grupocármica. Então, aí já responde um pouco a sua pergunta. Tá? E se isso é avaliado pelo evoluciólogo? Com certeza. O evoluciólogo é que está dando as diretrizes e orientações em relação a isso tudo. A Rosana de São Paulo pergunta: se não há condições ou viabilidade, devo deixar essa ProEx ou ela se altera no decurso dessa existência? Opa, peraí. Quando nós falamos aqui das necessidades a serem trabalhadas, estamos vendo a viabilidade, nós ainda estamos elaborando a ProExis. A ProEx que nós temos agora já passou por todos esses critérios e a pessoa então fez o seu planejamento. E um dos princípios é considerado uma das leis racionais da ProEx, dentre as 14 leis racionais da ProEx, um dos princípios é que toda ProEx é execuível, toda programação existencial é executável. Então, não se aplica isso que você está trazendo aí não, tá, Rosa? Uma vez que se constituiu, se elaborou a programação existencial, ou seja, essas necessidades que nós estamos aplicando, esses critérios, esses três critérios, ela foi selecionada e passou a incorporar o conteúdo de uma determinada programação existencial. Isso, lembrando, sendo feito ainda no extrafísico, esse planejamento é feito no período intermissivo, pré-ressomático, né, antes de renascer. Uma vez que isso foi feito, ele é execuível. Tá? Então, a nossa programação existencial, todo mundo tem condições, em primeiro lugar, para poder executá-las. Tá? Bom, o M. Amalo disse que numa tertúlia, quando estamos prontos para outra fase, aparecem pessoas para tomar nossa posição dentro do grupo kármico familiar. Preciso saber esperar? Olha, é difícil você falar assim de uma forma geral. Teria que ver o caso. E a pessoa teria que ter muita consciência se é o caso dela sair agora ou não. Em relação ao grupo karma, o que a gente tem que ver é o seguinte: você ainda tem dependentes de você? É isso que a pessoa tem que considerar sempre. Tem gente que depende de você? Se tem gente que depende de você, então realmente você não tem condições de sair agora, de fazer uma ruptura maior, se for o caso, né? Mas não é bem uma ruptura. Mas às vezes a pessoa quer mudar de cidade, ela quer ter um outro nível de atuação e ela não pode fazer isso porque ela tem dependentes. Então esse é o primeiro ponto. E dependentes não é só do ponto de vista financeiro. Dependentes envolve a parte afetiva, energética, além da financeira, por exemplo. Tá? Às vezes a pessoa tem filho pequeno. Você vai pegar um caso, por exemplo, de divórcio, separação. Numa condição dessa, obviamente, excetuando que tenha
violência, por exemplo, violência física, mas vamos dizer que o casal já vê que saturou, que os dois não querem mais estarem juntos. Mas se tem filhos pequenos, às vezes vale a pena o sacrifício em função da criança, até ela ter uma idade maior, para que aí sim o casal possa fazer essa separação. Porque a criança, e nesse período ela está muito mais fragilizada, né? Ela é muito mais vulnerável, ela precisa da presença tanto do pai quanto da mãe. Então esse é só um exemplo de situação em que a gente tem que considerar. Pensa nisso. Tem dependentes? E qual é o tipo, qual é a natureza dessa dependência? E aí você não pode ser irresponsável. Eu costumo dizer que na execução da Proexis, nós não podemos simplesmente... A Proexis ela tem que ser motivadora, né? Ela tem que ser autorrealizadora, no sentido de trazer satisfação. Mas a gente não pode colocar o hedonismo na frente da deontologia. O hedonismo é aquele princípio filosófico da busca pelo prazer, né, e evitação da dor. E muitas vezes a pessoa quer dirigir a sua vida dessa forma somente, sempre buscando o prazer e evitando a dor. Só que nem sempre a gente pode fazer isso. Daí a questão da deontologia, que é outra linha dentro da filosofia, que estuda justamente a noção do dever. E quando você tem uma situação em que conflita a questão da deontologia com o hedonismo, a deontologia ela deve ser priorizada. Na maior parte das vezes o que a gente vai ver é isso. Tá? Então isso tudo a gente tem que considerar. Bom, nós temos aqui uma série de outras perguntas. Tá? A Vera Lúcia está colocando: como consex podemos ter condições de resgatar atendendo outras consex ou tem que ser consim? Não, claro que pode. Existe inclusive a projeção de resgate extrafísico, o chamado resgate extrafísico, a consim projetada. Vocês vão ver isso até no próprio manual, no livro Projeções da Consciência, que são 60 relatos do professor Valdo, e também no próprio Projeciologia. É um tipo de projeção, que é do resgate extrafísico. E isso é feito pelo próprio projetor, com a ajuda, com o auxílio dos amparadores. Tá? Quando nós falamos aqui de atender determinadas pessoas, isso envolve não só consins, mas consciexes também. Tá? Bom, pessoal, então esses são os 3 critérios. O critério da responsabilidade, o critério da gravidade e o critério da condição evolutiva. Bom, com base nisso, o que a gente pode considerar a mais nisso daí? Conforme a holocarmologia, as ações anticosmoéticas trazem efeitos nocivos, não só para as vítimas, como para quem os executa. Tá? Então aí a gente chega a uma outra hipótese, que é a dos acertos grupocármicos. Repare que essa hipótese agora começa a nortear também o conteúdo da Proex. Nós vimos aqueles 3 critérios. Então, segundo a holocarmologia, o conteúdo de qualquer Proexis visa, devido à lei da interdependência evolutiva, quitar pendências kármicas da consciência com o seu grupo evolutivo, buscando alcançar saldos kármicos positivos dentro das possibilidades do contexto evolutivo. Então, nós vamos tentar, com a nossa Proex, quitar essas pendências kármicas, daí os acertos. Vocês poderiam pensar agora, quais são os acertos que vocês devem fazer? Pensem nas pessoas com quem vocês convivem, pessoas da família, pessoas, colegas de trabalho, pessoas de uma forma ou de outra vocês têm um contato, direto ou indireto, às vezes na comunidade, no bairro, no condomínio. Quais são os acertos grupocármicos que vocês devem fazer? Tá? Então essa é uma das... Toda Proex, ela tem um processo de acertos grupocármicos. E dando continuidade, a gente pode perguntar: como quitar as pendências kármicas? Essa é a pergunta que a gente poderia fazer.
como quitar essas pendências kármicas? Nós vimos como selecionar, né? Como selecionar esses problemas ou necessidades, que são essas pendências kármicas. Agora a pergunta é, como quitá-las então? Para que a gente possa traduzir isso em metas e estratégias dentro da ProEx. Tá? Então, o que a gente coloca é o seguinte. Aí é que vem o tema da nossa palestra. O princípio da restauração evolutiva é a anulação dos erros anticosmoéticos através da correção ou compensação dos danos evolutivos causados, da resolução dos conflitos e das reconciliações grupocármicas. Tá? Então, reparem só, eu vou repetir porque aqui que a gente caminhou até esse ponto aqui para poder compreender essa definição. O princípio da restauração evolutiva é a anulação dos erros, aquilo que a gente cometeu no passado, vamos tentar anular os erros anticosmoéticos, através do quê? Da correção ou compensação dos danos evolutivos causados, da resolução dos conflitos e das reconciliações grupocármicas. Isso então que é o princípio da restauração evolutiva, que nós colocamos como um dos princípios norteadores da execução da programação existencial. Se a gente entender bem isso daqui, nós vamos entender o que está norteando a nossa ProExis atual. Tá? Aqui, vamos só atender aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. A Francineide está perguntando se tem acesso ao slide. Vocês vão ter depois essa palestra, ela está sendo gravada, tá? Com os slides, tudo junto. Então, isso vai estar disponível aqui no site da Apex. E também, em breve, vai estar saindo um artigo meu sobre toda essa temática. Então, vocês também vão poder estar com ele disponibilizado. Tá? A Cris, de Goiânia, pergunta se a desorganização financeira em grupo, em um grupo karma pessoal, seria um tipo de acerto. A desorganização não é o acerto, é o problema. O acerto vai ser justamente organizar, harmonizar esse problema financeiro. Tá? Mas, com certeza, isso é um dos problemas que aparecem muito na questão de dificuldades dentro de um grupo karma. Tá? Mauro Francisco, essa quitação de pendências seria o mesmo conceito de expiação da doutrina espírita? Olha, a expiação ela entra nisso sim, só que o que a gente está colocando aqui da quitação de pendências não se restringe à expiação. A expiação é um tema interessante, perdão, porque ela se dá normalmente de duas formas, de duas naturezas. A expiação ela pode se dar por algum problema no corpo, por exemplo, uma pessoa que vem numa condição de cegueira, tá? Ou numa deficiência de locomoção, e também a expiação, muitas vezes ela se dá em alguém no grupo, uma responsabilidade perante alguém no grupo. Então, uma pessoa que vai ter que ser responsável, ser a cuidadora de outra a vida toda. Por exemplo, uma criança oligofrênica e que os pais vão ter que cuidar a vida toda daquela criança. Ela nunca vai ter uma independência, ok? Ou uma outra patologia qualquer que a pessoa, às vezes, num determinado momento da vida, ela vai ter que assumir os cuidados com aquele parente ou com aquele conhecido. Então, a expiação ela se dá dessas duas formas. Ou um problema no corpo, um problema somático, ou um problema num contexto grupocármico, em que ela vai ter que dedicar a vida dela àquilo. Tem relação, sim. Tem uma relação, sim, mas como eu disse, não se restringe, porque todo mundo tem problemas a serem quitados. A questão da expiação, eles normalmente são mais, vamos dizer assim, compulsórios. A pessoa vai ter que resolver aquilo, inevitavelmente ela não tem muita opção. E aí esse é um tema também que me interessa muito a ser estudado. Quem tiver casos nesse sentido, eu tenho interesse aí de receber informações, tá? Depois, ao final, eu deixo o meu e-mail para vocês. Quem tiver relatos, me interessa muito. Muito boa a sua pergunta e associação de ideias, tá?
Bom, só voltando aqui, atuação no... acho que é Rodolfo, essa é a sua última. A atuação no policarmo ameniza o saldo dos acertos grupocármicos? Sim. Você tem a questão, a pergunta é muito boa, você tem a questão indireta, de alguma forma, alguma atuação sua no poli vai repercutir também no grupo. Às vezes a mesma ação ela tem repercussão nas 3 instâncias. Eu costumo dar o seguinte exemplo: a pessoa tem um determinado trafar que ela tem que superar de maneira imediata, é um travão aquilo. E aí ela começa a pesquisar, ela começa a estudar sobre o assunto e ela começa a se trabalhar para superar aquele problema. Nesse processo de superação, ela vai melhorando em função disso, não só aquele trafar que ela está trabalhando, mas em consequência disso vai melhorando também as suas relações. Então ela começa a ter um nível de convivência melhor com as outras pessoas. Então olha, ela já começa a atuar no grupo. E com isso ela pode transformar todo esse conhecimento, experiência, vivência em algo para mais gente que também sofra de alguma forma com aquele problema. Então, ela sai daquele grupo dela. Isso ela atua no policarmo. Vamos dar um exemplo disso na prática. A professora Graça Razeira, que ela sofre de transtorno, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e ela então começou a estudar o assunto, começou a desenvolver formas de dominar o processo do déficit de atenção e hiperatividade, e ela, nesse processo de dominar, de autodomínio dessa patologia, ela começou a melhorar a sua convivência, começou a atuar melhor com as outras pessoas e transformou toda essa vivência num livro, Hiperatividade Eficaz. Então ela fez desse problema, isso até ilustra bem um slogan que nós discutimos sempre nas atividades da Apex, que é: faça do seu problema uma oportunidade de assistência. Então é você pegar um problema que você passa e você transforma aquilo a favor dos outros. Então repare que nessa condição as 3 instâncias estão presentes. Ela trabalhou o ego e o karma, ela com isso trabalhou o grupo, e ela, ao fazer a GESCOM, aquilo então transcende o grupo. Serve para o grupo também, mas transcende o grupo. Então ela trabalha no nível policarmo. Isso responde um pouco a pergunta aí do que foi feito aí pelo Rodolfo, tá? Bom, a Rosana, quando você tem um grupo de pessoas psicóticas, esquizofrênicas e que te persegue, como aplicar o princípio da restauração evolutiva nesse caso? Rosana, vamos ver um pouquinho mais adiante, você vai entender mais isso aí, vai contribuir para a sua pergunta. Quando já se conviveu mais de 20 anos com alguém e não viu melhoras, como fica? A sua pergunta está um pouco geral. Você tem que ver qual é o seu nível de responsabilidade. Porque também a gente não pode ter expectativa de querer que as pessoas mudem. É mais fácil que a gente mude. Agora tem que ver o quanto que a gente tem que ficar com essa pessoa. Qual é a relação que tem com ela? É uma relação de casal? É uma relação, um parentesco de irmãos, mãe, filho? Qual é? Então tudo isso vai influir na resolução que a pessoa vai ter. A Márcia pergunta, interessante pergunta do Rodolfo. Os budistas têm essa premissa na sua doutrina. Ok. O Leslie, a TENEPS pode resolver problemas que tenhamos com outras pessoas, com 5, com sexo? Com certeza, Leslie. A TENEPS é para isso também. Então, gente, a Rosana está colocando relação de trabalho. Tem que ver o porquê que você continua junto. É necessário? Não tem outra opção? É uma repartição pública que vocês vão ter que viver ali o resto? Nem sempre a gente é obrigado a conviver. Existe a condição, por exemplo, de amizades ociosas que a gente não tem que ficar alimentando isso. Então tem que ver o porquê da insistência, tá? Bom, então continuando aqui, voltando a essa questão do princípio da restauração evolutiva, tá, gente? Com base nessa definição, vamos entender agora um pouco mais como é que isso vai se traduzindo na elaboração da ProEx. Reparem só, os componentes das condutas anticosmoéticas. Nós temos o ato,
o ato em si, tá? O responsável, que é o realizador do comportamento evolutivo. E nós temos um terceiro, que seriam as vítimas, a vítima ou vítimas da conduta anticosmoética, e um quarto elemento que seriam os prejuízos, os danos ou malefícios causados. Esses seriam os componentes das condutas anticosmoéticas. O ato em si, o responsável, as vítimas e os prejuízos causados. Nesse caso, se você está avaliando para você, você tem que, o item 2 é você, o responsável. Então você vai ver quais foram os atos que você cometeu. Você vai ver quem foram as suas vítimas. E vai ver também quais foram os prejuízos que você causou. Tudo isso você tem que fazer o levantamento. Não só nas vidas anteriores, mas também nessa mesma vida. Tá? Dando continuidade aqui. Ao se aplicar o princípio da restauração evolutiva, o algoz deve anular ou corrigir os danos causados às vítimas. Então, reparem só. Lembrem desses 4 itens que a gente acabou de ver, da conduta anticosmoética, e agora vamos ver como é que isso se transforma no contexto da PROEX. 1. Proexista. Com base na hipótese dos acertos grupocármicos, o proexista é o ex-algoz, buscando anular ou corrigir os erros pretéritos. Então, o proexista, a pessoa agora com a PROEX, é o ex-algoz do passado. Tá? E agora ela vai ter que justamente corrigir esses erros do passado. Os assistidos da sua programação existencial. Quem são esses assistidos? Dentro dessa linha, grande parte dos assistidos da PROEX é constituída de ex-vítimas das vidas anteriores. Então, entendendo a lógica do princípio da restauração evolutiva, hoje as pessoas que você assiste, uma boa parte delas, a gente não vai falar que são todas, mas uma boa parte delas, são vítimas. Você no passado sonegou informação, agora você tem que esclarecer, você vai ter que educar, porque no passado você sonegou. No passado você ajudou a criar uma patologia mental, agora você tem que ajudar a saúde, a remissão dessas patologias. Então, as suas vítimas do passado são os seus atuais assistidos. Dando continuidade nisso, o problema a ser solucionado é aquele cujo proexista ajudou a produzir ou ampliar criando vítimas. Tá? E, por último, a reparação. A solução passa por auxiliar as ex-vítimas a superarem o problema criado pelo proexista no passado. Isso que então ocorre, gente, com o princípio da restauração evolutiva. Vou dar o seguinte exemplo para ficar mais claro. Isso vem até de uma analogia com uma área do direito hoje que é chamado de justiça restaurativa. A justiça restaurativa é uma concepção jurídica na qual não basta, ou é praticamente ineficiente, numa maior parte dos casos, você, para uma pessoa que fez um determinado crime, uma gama de crimes ou infrações ou delitos, você simplesmente prendê-la. Tá? Você acaba não resolvendo muito isso. Pela restauração, pela justiça restaurativa, o que vai se fazer? Vai fazer com que a pessoa que cometeu aquele ato criminoso, ela agora vai ter que se reconciliar com as vítimas e ela vai ter que se esforçar para recompor aquilo que ela prejudicou, ou para restaurar, ou para compensar os danos que ela criou. Então, na prática, como é que a gente pode ilustrar isso? Uma pessoa, por exemplo, um adolescente, ele pichou os muros da cidade. Pela justiça restaurativa, o que ele vai fazer agora? Em vez de ele ficar, por exemplo, numa condição de uma punição, simplesmente, como uma reclusão, o adolescente aí são penas um pouco diferentes, mas vamos tirar o adolescente, poderia ser um adulto mesmo que fizesse isso, um jovem adulto. Em vez de ficar numa pena de reclusão, ele vai ter que agora
pintar os muros da cidade. Ele tinha pichado os muros, então agora ele vai pintar os muros da cidade. Isso é dentro da justiça restaurativa. E a gente vê que essa lógica ela se manifesta um pouco na questão da Proex, como a gente acabou de ver. Aqueles problemas que você ajudou a causar no passado, você vem agora justamente para ajudar a solucioná-los. Então, observe, por que determinados problemas mexem mais com vocês? Quais são esses problemas? Às vezes você tem mais motivação para trabalhar com eles, ou às vezes aquilo te deixa mais indignado, você sente uma atração maior para trabalhar com eles. Repare, tem pessoas que querem trabalhar com a defesa dos animais, tem outros que querem trabalhar com problemas ecológicos, tem outros que querem trabalhar com a questão de drogas. E a questão das vítimas, que são seus assistidos? Tem pessoa que se identifica com terceira idade, quer fazer todo um trabalho assistencial para a terceira idade. Tem outros que querem trabalhar com menores que foram abandonados. Tem outros que querem trabalhar com mulheres que foram violentadas. Por que as pessoas diferem justamente nessas escolhas assistenciais? Tem relação justamente com isso tudo que a gente está falando. Tá? É importante deixar claro que isso não quer dizer que foi na última vida. Às vezes a pessoa já vem fazendo um trabalho de solução já positivo, já com um saldo positivo há algumas vidas. E ela então está dando continuidade àquilo que no passado foi algo mais negativo. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar um caso aqui muito interessante, que foi do Fernando Baez. Fernando Baez é um autor venezuelano que escreveu um livro que vendeu mais de 2 milhões de exemplares no mundo inteiro. Saiu até matéria na Veja, na época, e ele lançou esse livro tem uns 3 anos, mais ou menos, aí aqui no Brasil, inclusive. Ele hoje é um dos consultores da Unesco. E ele escreveu um livro chamado A História Universal da Queima de Livros. Tá? A História Universal da Queima de Livros. E que conta todo o processo de queima de livros ao longo da história da humanidade. Ele vai contando vários relatos, é uma compilação de fatos, na verdade, com datas, locais, pessoas envolvidas e tal, sobre a questão da queima de livros. E é interessante ver, nós fizemos o convite a ele, porque o livro dele foi selecionado num curso que nós temos aqui, que é o curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil. Nós selecionamos a turma, em torno de 100 pessoas, selecionou o livro dele, dentre várias opções, e com base nisso nós entramos em contato com ele e convidamos para ele vir no curso. Ele não pôde vir na época, mas veio um mês depois e fez uma palestra aqui para a gente. Interessante, para vocês verem o alcance do trabalho dele, além desses 2 milhões de exemplares vendidos, não é pouca coisa, né, pelo mundo, ele foi proibido numa determinada época de entrar nos Estados Unidos pelo Bush, né, pelo George Bush, pelo presidente dos Estados Unidos. E ele ganhou na justiça o direito de entrar nos Estados Unidos. Por que ele foi proibido de entrar lá pelo Bush? O Bush quis proibi-lo, mas não conseguiu. Porque ele denunciava também o que os Estados Unidos estavam fazendo agora na guerra do Iraque, lá na invasão do Iraque, destruindo uma série de acervos que são da humanidade, são patrimônios da humanidade, e que eles estavam destruindo todo aquele patrimônio também. Então ele se dedica a denunciar o que ele chama do memoricídio, que seria a memória, né? O assassinato da memória, o memoricídio, justamente, principalmente através da queima de livros e de documentos e tal. Bom, mas por que eu estou falando nele? Porque ele exemplifica muito, de maneira muito interessante, essa condição da restauração evolutiva. Vejam só, ele até conta no início do livro dele que ele, desde pequeno, desde criança, ele teve situações em que livros foram destruídos. Ele era pequeno, a mãe dele ia trabalhar e depois da escola então deixava ele com uma tia que era bibliotecária. Então ele cresceu dentro de uma biblioteca. Lá pelas tantas, ele ainda pequeno, ainda criança, tem uma enchente na cidade onde ele estava. Os livros então, o rio transborda e invade a biblioteca e os livros então são perdidos. Aquilo foi uma perda afetiva para ele muito grande. Depois, já na escola, já na adolescência, ele
presencia amigos dele queimando os livros. E ele vai então relatando uma série de fatos que ele foi vivenciando, que são bem atípicos e todos relacionados a isso. Um avô dele, que ele não chegou a conhecer, morre e deixa como herança, se a gente pode dizer assim, para ele, manda para ele, já tinha deixado encaminhado, uma caixa de livros. E dentre esses livros tinha um livro sobre a história da queima de livros. Numa determinada, era um livro, se eu não me engano, do século XIX, início do século XX, mas que contava também sobre a queima de livros. E uma série de fatos vão mostrando isso. E aí o que a gente poderia pensar, e tem outros detalhes que a gente pode chegar nessa hipótese, e até depois o próprio professor Valdo Vieira confirmou isso também, que possivelmente ele foi um inquisitor e ele trabalhou justamente com a queima de livros na época da Inquisição. E agora ele estava dedicando a sua vida, claro que ele não tem consciência, não tem lucidez disso, mas ele está dedicando a sua vida justamente a fazer o contrário, a proteger o acervo, o patrimônio cultural, a memória. Ele está fazendo justamente isso. Então reparem que aí se encaixa muito bem o princípio da restauração evolutiva. No passado ele queimou e agora ele está protegendo, ele está defendendo, ele está denunciando quem faz isso. Tá? Então é um estudo de caso bem interessante, vale a pena vocês conferirem. O nome do livro é A História Universal da Queima de Livros. Tá? Bom, pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui e eu vou dar um pouquinho uma continuidade, e aí depois, em função do nosso tempo, aí depois a gente volta com as perguntas, tá? Bom, com base nisso daí, nós podemos aqui caminhar falando dos acertos grupocármicos. Segundo a assistenciologia, no mecanismo evolutivo, o ressarcimento entre consciências devedoras se dá unicamente através da realização de assistência. Quais os critérios servem de norteadores para a determinação do conteúdo da assistência específica? Tá? O da oposição restituidora e o da eliminação dos danos evolutivos. O que a gente quer dizer com isso? Tá? O da oposição restituidora e o da questão que a gente colocou aqui dos danos, da correção dos danos, eliminação dos danos evolutivos. Oposição restituidora é o inverso. Muitas vezes nós vamos trabalhar no inverso daquilo que a gente ajudou a prejudicar. Esse caso do Fernando Baes, ele justamente entrou nisso. Antes queimava, por hipótese, tá? E agora ele vem proteger. Então há uma oposição direta. Ou, muitas vezes, não dá para ter uma oposição direta porque o contexto é outro. Então não é pão, pão, queijo, queijo, vai ser totalmente naquela linha, porque o momento é outro, evolutivo, as consciências, o contexto histórico, social. Então é o que a gente coloca da eliminação dos danos evolutivos, que de alguma forma aquele problema que foi criado gerou danos. Então isso tem que continuar, tem que ser resolvido. Vamos dar aqui alguns exemplos. Fitoconvivialidade. O caso do ex-madeireiro, fitocida, no passado e grande plantador de floresta no presente, fitofílico. Então, por que determinadas pessoas se dedicam ao reflorestamento? Ela dedica a vida dela àquilo. Então, isso é um ponto a considerar. O caso do obstetra, tá? O aniquilador de rebentos em vidas anteriores e médico obstetra dedicado na vida atual. No passado matava crianças e agora dedica a vida ao ajudá-las no parto, por exemplo, a renascer. Não quer dizer, tá, gente, que todas as pessoas nessa condição estejam assim, mas muitas podem passar por essa condição. Paternidade, o caso de vítima assassinada e o algoz em vida pretérita e a condição de filho e pai, respectivamente, na vida atual. Em muitos casos, relação mãe-filho, pai-filho, tem a ver também com a questão da restauração evolutiva. A pessoa matou no passado, tirou a vida no passado, então agora ela tem que dar a vida.
ela tem que ajudar a pessoa a renascer. Lembrando que não quer dizer que em todos os casos seja assim. Aqui a gente está colocando alguns exemplos, ilustrando com alguns exemplos. Tá? Alguns deles a gente teve contato de perto, pôde observar de perto. Outro exemplo, o exemplo do ex-lavador de cérebros no pretérito e professor promovendo a autonomia intelectual nos dias de hoje. Então, no passado, a pessoa fez lavagem cerebral com outros. E agora ela tem que ajudar as pessoas a terem a sua independência intelectual, fazer a deslavagem cerebral. Veterinário, usou o SIDA inveterado, cobaias, abatedouros de outrora e o veterinário competente de agora. Às vezes a pessoa então tem que se dedicar à veterinária porque fez muito mal a sub-humanos no passado. Tá? Então esses são alguns exemplos para ilustrar aqui as condições. Exemplos de eliminação dos danos evolutivos. O que a gente passou era da oposição restituidora. Agora, da eliminação dos danos evolutivos. Ações afirmativas. A gente vê aí toda essa discussão, né, das ações afirmativas. Um que ficou bastante discutido na mídia foram das cotas, sistema de cotas. E aqui a gente não vai entrar na questão se o sistema de cotas era adequado ou é adequado ou não. Eu, particularmente, a questão de cotas raciais para a universidade, eu não acho que seja adequado. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a justificativa das ações afirmativas. Tá? O que seriam isso? Ou também outro nome para isso são as reparações históricas. Um determinado grupo foi vítima no passado, e isso, então, traz consequências até os dias de hoje para a condição que ela se encontra, por exemplo, socialmente. Então, a reparação histórica ou ação afirmativa é dar algumas compensações para que esse grupo possa, então, equiparar ao restante da sociedade. No caso aí, a questão racial com a escravidão, os negros, e aí a questão de fazer algumas estratégias para reparar essa condição do passado, que até hoje, né, vem com um ranço. Você tem a condição de muita gente, descendentes de escravos, que estão numa situação de pobreza, de miséria, de dificuldade de ter uma qualidade de vida melhor, porque já vem numa reação em cadeia do passado. Então, a ação afirmativa seria uma forma de corrigir. Até certo ponto, tem a ver justamente com a eliminação dos danos evolutivos. Tá? Agora, como isso se dá na prática, muitas vezes é aí que tem alguns excessos e algumas ações que são ineficazes, podendo até piorar a situação. Outro exemplo é o Holocarma das Nações. E aí eu recomendo o livro o 100 Temas da Conscienciologia. Tem um capítulo nos 100 Temas da Conscienciologia que é o Holocarma das Nações. Vale a pena para ver isso também. O critério dos países desenvolvidos terem metas e responsabilidades maiores na diminuição do aquecimento global. Há pouco tempo teve toda aquela discussão, né? Foi em Copenhague, para discutir um acordo global sobre o processo do aquecimento na Terra, e estava se discutindo o que caberia a quem fazer, né, em relação aos países. E um dos pontos, dos critérios que se levantou foi justamente esse, quer dizer, aqueles que são os maiores poluidores, eles é que devem ser os maiores, assumir as maiores responsabilidades nas ações contra o aquecimento global. Tá? Isso estaria relacionado também ao Holocarma das Nações. Então, são alguns princípios que a gente já vê se concretizando na sociedade que tem relação com isso aqui mais diretamente. Tá? E aí, gente, para fechar, nós vamos fechar com um caso, tá? Que é do Stanley Williams. Esse é um caso bastante interessante. O Stanley Williams, esse que vocês estão vendo na foto, ele foi um dos criadores de uma das maiores gangues de adolescentes e jovens dos Estados Unidos. Ele foi um dos fundadores dessa gangue, que inicialmente foi ali, se eu não me engano, na região de Los Angeles, e que depois se alastrou
para os Estados Unidos e até também fora dos Estados Unidos, e sendo responsável direto pela ampliação da violência nas cidades. Tá? O Stanley, então, ele é preso por um crime que ele até, enquanto ele viveu, ele já dessomou, ele colocava que ele era inocente, mas ele foi acusado de ter participado de um assalto com assassinato, e ele foi condenado à cadeira elétrica. Tá? O Stanley Williams, ele é condenado à cadeira elétrica, ele coloca que ele não cometeu aquele assassinato, e dentro da cadeia ele tem acesso a uma jornalista que queria fazer um livro sobre essa questão das gangues. E nesse contato com essa jornalista, ele também começa a ter inspiração de escrever. E ele então resolve escrever, ele fica muito tempo também na solitária, dentro da prisão, e ali ele começa a refletir sobre o que ele causou. Ele mostrava bastante inteligência. Então, diante daquela situação, ele começou a ver e refletir sobre os danos que ele causou na vida de milhares de jovens, porque ele foi o modelo para o incentivo à violência, né? E ele ajudou a criar aquilo. E ele começou a ter uma noção maior das consequências daquilo tudo, e ele sendo o responsável direto. Então, ele dentro da cadeia, no contato com essa jornalista, que começou a fazer entrevistas com ele para um livro sobre essa questão das gangues, ele resolve escrever para crianças. E resolve escrever para crianças justamente combatendo a questão da formação de gangues e de violência. Ele faz, então, uma série de livros infantis, conscientizando as crianças e pré-adolescentes que não era bom entrar na questão da violência, como era importante respeitar o outro, como era importante a questão dos valores, da paz e tudo. Isso dentro da cadeia. Bom, esse caso do Stanley Williams, ele repercutiu nos Estados Unidos como um todo. Existe um filme já aqui no Brasil, já comercializado no Brasil, que chama-se Redenção, que conta justamente essa história dele. Vale a pena, aí quem tiver interesse, o nome do filme é Redenção. E nesse filme, o filme foi feito antes dele ser executado. Ele foi executado na cadeira elétrica. O filme, inclusive, foi uma tentativa de fazer com que ele não fosse executado, né? Houve uma mobilização enorme, principalmente nos Estados Unidos. Até a filha do Mandela esteve visitando ele na prisão. Tá? Os livros dele, para vocês saberem, são publicados no mundo inteiro, no Japão, Estados Unidos e Europa, e ele concorreu ao Prêmio Nobel, tá? Se eu não me engano, o Prêmio Nobel de Literatura e o Prêmio Nobel da Paz. E não ganhou. Numa delas ele perdeu, até foi para o Kofi Annan, que foi o presidente, né? O secretário-geral da ONU. Mas para vocês verem a abrangência que o trabalho repercutiu, né? O alcance que esse trabalho dele começou a ter com a publicação de livros para crianças no sentido de defender os valores de não violência. Uma forma então dele restituir, dele compensar ou dele corrigir o erro que ele cometeu. Então esse filme ilustra bem, o Redenção ilustra bem essa questão da restauração evolutiva, tá? Aqui, só para vocês, dentro disso tudo que eu falei, alguns dados rapidamente. Stanley Tooke Williams III, ele nasce em 53 e ele então é executado em 13 de dezembro de 2005. Foi um dos fundadores do Crips, que é uma das maiores gangues dos Estados Unidos. Nascido em Nova Orleans e na Louisiana, se mudou ainda menino para Los Angeles. Deixa eu retornar aqui para vocês. Se mudou ainda menino para Los Angeles, onde começou a se envolver com as gangues locais. Assim, em 1969, juntamente com Raymond Washington, criam os Crips, passando a praticar diversos crimes. Em 1979, Stan Tooke mata Albert Owens, Tai-Shai Yang, N.I. Yang e Wei Shen Lin, num supermercado. Por tais assassinatos, ele é condenado à pena de morte. Já na prisão, Stan Tooke é colocado diversas vezes na solitária, local onde passa a rever sua vida e o que o leva a escrever diversos livros infantis,
com o objetivo de evitar que novas crianças se envolvam com gangue. Por tal iniciativa, ele é indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel, em 2001 ao Prêmio Nobel da Paz e posteriormente ao Prêmio Nobel de Literatura. Em 2004 é lançado o filme Redenção, tá? Em português é o Redenção, que conta a história de sua vida, porém, em 13 de dezembro de 2005, foi morto ao cumprir pena de morte imposta pelo Estado americano da Califórnia. Na época, já o governador era o Arnold Schwarzenegger, né, o exterminador do futuro, e ele teria a opção, o Schwarzenegger, dentro da lei dos Estados Unidos, de conceder o perdão, ato que ele não fez, tá? E assim ele foi executado. Só um detalhe, nenhum governador nunca cedeu um perdão para a pena de morte. Mesmo a lei dando essa possibilidade, na história dos Estados Unidos, nenhum governador deu esse perdão. Tá? E o Schwarzenegger, a mesma coisa, também não deu. Aqui são alguns livros dele. Gangues e Drogas, de 97, Gangues and Self-Esteem, Gangues e o Abuso de Poder, Gangues e Violência, e assim vai. Só para vocês terem ideia, ele teve uma produção intensa, são vários livros aí, e hoje estão publicados em vários idiomas e em vários países. Tá? Então, reparem, ele ajudou a criar, ele criou o Crips, uma das maiores gangues dos Estados Unidos, e depois ele se dedicou a tentar evitar esse tipo de situação que outras crianças e jovens, adolescentes se envolvessem nisso. Então ele começou a combater as gangues, e a forma que ele achou disso, para isso, dentro do contexto dele, foi através justamente desses livros infantis. Tá? Então, ele é um caso que ilustra ainda em vida esse processo do princípio da restauração evolutiva. Tá? A Franciela que está perguntando, pessoal, como vocês sabem dizer qual é o caminho para achar as palestras e os slides dentro do site da Apex? Ó, Rodolfo, isso aí é para você. Tá? O Rodolfo então já está respondendo. Pessoal, o nosso tempo aqui já estourou. Tá? Eu queria agradecer aí a participação de vocês. Esse assunto é um assunto particularmente eu acho muito interessante de discutir. Vocês estão vendo que a gente pode aqui ficar mais horas mesmo podendo ver detalhes, aprofundando. Isso aqui é tema de uma das aulas dos cursos da Apex, no curso Proexologia. Nós tratamos desse assunto, tá? E aí a gente tem mais tempo de aprofundar também. Mas, como eu falei para vocês, a ideia é entender um pouco mais qual é a lógica evolutiva na determinação do conteúdo da programação existencial. Tá? Espero que tenha sido produtivo para vocês. Como eu disse também, em breve isso vai estar saindo um artigo sobre esse tema. E quem tiver relatos que queiram dar como contribuição, nós na Apex estamos montando o projeto para a psicoteca, que é justamente uma série de estudos de caso. Quem tiver relatos, podem mandar para o meu e-mail, laenioloche, laenioloche@gmail.com, laenioloche@gmail.com, tá? Então, aí o Rodolfo já digitou para vocês. E aí quem tiver mais informações, contribuições, vai ajudar a gente bastante nesse processo da pesquisa. Eu queria só aproveitar também para divulgar para vocês o curso Introdução à Programação Existencial, no modelo EAD, Ensino à Distância. Nós vamos estar com a segunda turma iniciando agora no próximo dia 18, que sem ser a próxima segunda-feira, na outra segunda-feira. Já é a segunda edição. O primeiro curso foi um sucesso, acabou agora, tem uma semana, né? Uma semana acabou o primeiro curso, e aí em função desse sucesso nós estamos fazendo uma nova turma. Quem aí está à distância, às vezes tem dificuldade de acessar as unidades da Apex aí, onde nós temos, que é São Paulo, Porto Alegre, aqui em Foz, e temos representantes no Rio e em Curitiba, pode fazer esse curso à distância. Ele é bastante interativo, tá? Nós utilizamos
um ambiente virtual de aprendizagem no Moodle, que é o principal software de educação à distância. Nós temos atividades como fóruns de discussão, participação com perguntas, temos aula também ao vivo transmitida, nós temos esses fóruns de discussão, textos que são fornecidos para leitura. Então a pessoa tem uma visão introdutória da ProEx ou da especialidade Proexologia. Vale a pena aí conferir, tá ok? Então, queria agradecer, a Francineide está colocando muito boa, obrigado pelos grandes esclarecimentos. Vitória, Rio Grande do Sul, muito bom, obrigado, parabéns. Rosiana não tem previsão para fazer as aulas no final de semana. O curso à distância, ele é durante a semana, mas você faz no horário que você quiser, tá? Então você tem essa liberdade maior, tá? Carlos Sprenga, obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Carlos. Vera Lúcia, obrigado, bom fim de semana para todos. Ok, Francineide, já achou aqui as conferências, ótimo. Cris Flores, muito boa a palestra, obrigado, Cris. Ok, então, pessoal, o Leslie, obrigado pela oportunidade, grande abraço para você também. Antônio, também obrigado. Ok, Adriana, Francineide está recomendando o curso, então espero contar com vocês aí até uma próxima oportunidade, tá ok, pessoal? Foi muito bom essa troca aí e até uma nova oportunidade para que a gente possa trocar mais ideias. E conto aí com quem puder participar nesse curso Introdução à Programação Existencial, que vocês têm mais informações no próprio site da Apex. Até mais, e semana que vem a Apex também tem outra conferência nesse mesmo horário e contamos com a participação de vocês. Obrigado e até mais.